Eduardo Leite decidiu ficar no PSDB? Olha, no meu entendimento, do que eu tenho ouvido e conversado, é muito provável, quase que certo, que o Eduardo Leite fica no PSDB. Há uma razão para isso, não é? Nós fizemos um processo de prévias, o candidato que venceu as prévias, há 4 meses atrás, desde então, ele não conseguiu avançar nas pesquisas. Ao contrário, ainda a pesquisa que sai hoje, ele está com 1% de intenção de voto. O Eduardo Leite teve um excelente desempenho nas prévias, teve uma grande adesão voluntária nas prévias, e certamente, se ele tivesse sido escolhido, ele já teria rodado o Brasil nos finais de semana e recebido muita atenção e muito estímulo, não só do PSDB, como de outras forças políticas. O Dória, desde que venceu as prévias, ele não conseguiu fazer nenhum movimento de agregação, de estímulo, mesmo dentro do PSDB, inclusive em São Paulo. Então, diante disso, os filiados do PSDB, os parlamentares, você disse bem, tem candidato, tem eleição para deputado federal, estadual, senador, governadores e presidente da República, eles começam a se inquietar. Uma candidatura presidencial que não deslancha, que está travada, que já teve tempo mais que suficiente de poder evoluir, e a candidatura do Dória está colocada há 3 anos, já deveria estar numa situação melhor. E essa inquietação tem a ver com as urnas, que um candidato com uma intenção de voto tão pequena e com uma rejeição grande e crescente pesa negativamente para o desempenho do partido de um modo geral. Agora, senador, quando o senhor fala, é quase certo de que ele fica com a promessa de que será o candidato à presidência numa união, talvez, com outros partidos? Conversamos recentemente aqui com Aécio Neves e ele falava sobre essa movimentação envolvendo outros partidos, né? Inclusive o Cidadania, o União Brasil, o MDB. Como é que está essa conversa? O que foi prometido para Eduardo Leite para ele permanecer no PSDB? A carta que nós mandamos ao Eduardo Leite há uma semana atrás, e assinada por senadores, deputados federais, ex-presidentes do partido, candidatos a governador e tal, é uma carta sintomática. É uma carta que acena realmente com a possibilidade de passarmos a ter um caminho mais virtuoso do ponto de vista dessas eleições, né? Inclusive pelos desafios que se colocam, Fabiola. Nós vamos ter, nessas eleições, um adversário comum de todo o campo democrático, de todos os partidos, tendências partidárias, ideologias, etc., que é o bolsonarismo e tudo o que ele significa. E, ao mesmo tempo, nós estamos tendo uma eleição numa situação de pandemia em que a revelação brutal da miséria, da pobreza do povo brasileiro está exposta aí. Metade da população do Brasil é pobre, vive numa situação de miséria e muitos estão em situação de fome. É preciso que se construa um entendimento entre todas as forças políticas democráticas, especialmente no segundo turno, para garantir que teremos um programa de combate a privilégios, um programa de fazer o país voltar a crescer, gerar empregos, ter esperança, qualificar aqueles profissionais, aqueles jovens que precisam ser qualificados. O Brasil realmente está no fundo do poço. Agora, em relação a essa promessa, foi feita essa promessa? O senhor fala aí sobre essas articulações e tudo, mas é impossível fazer essa promessa, porque oficialmente o pré-candidato do PSDB é João Dória, né? Como é que vai ser a retirada dele dessa disputa? Desde o início, eu fui um dos que falei que o partido deu a candidatura ao Dória, mas não o partido foi dado ao Dória. E o partido está aí falando, continua falando, observando. As outras forças políticas que pode se coligar conosco também, você mencionou Cidadania, PMDB, União Brasil e outras, que podem se associar a nós. E não estão colocados nessa disputa, nessa perspectiva de candidatura presidencial, apenas o Dória e outras pessoas. Está colocada também a Simone Tebet, que é uma candidata que certamente vai crescer pelas qualidades que tem, pela postura que tem sobre a diversidade, pela
desempenho parlamentar dela, coragem na CPI, enfim. Então, nós vamos, a partir de 2 de abril, essa questão vai estar posta e exigindo uma resposta, exigindo uma solução. Tem vários caminhos que poderão ser percorridos. O importante é que eles sejam rapidamente percorridos, porque nós não podemos deixar de oferecer uma alternativa que está se revelando. Mas, senador, só para ser claro, né, que é confuso para o público em geral, como um todo. Vocês na convenção não vão homologar, de repente, a candidatura de João Dória? É assim que sairia ele, né? Como é que seria essa negociação? Já teve uma abertura com os outros partidos dizendo, a gente aceita Eduardo Leite, seria o nome dele, ou esse candidato único? Em que pé está isso? Só para a gente ter uma ideia. A convenção, Fabíola, é final de julho. Não se pode perder todo esse tempo com essa questão em aberto. Vai ter que haver uma conversa com o Dória, com outras forças políticas, com todas as forças políticas, todas as lideranças políticas do PSDB, os candidatos, e arbitrar isso de uma maneira sensata, né? Arbitrar isso diante de números, de realidades. Os números são números, eles estão mostrando que é preciso haver um movimento, e o PSDB tem como fazer esse movimento, porque tem um candidato que desperta esperança, pelo que fez no governo, pelo modo como fez e pelos resultados. O Rio Grande do Sul hoje é um estado que paga os salários em dias, o 13º em dia, e é investidor. Um estado que mudou muito na gestão do Eduardo Leite. E ele fez isso com uma relação altiva com a Assembleia Legislativa. Não foi com moeda, foi com conversa e um compromisso programático. Então, ele tem muito o perfil que os brasileiros que estão ainda indefinidos, e são uma parte expressiva do eleitorado, gostariam de ver como candidato a presidente da República. O Eduardo Leite chegou a falar ao senhor que vai ficar, o senhor falou que é quase certa, ele chegou a comunicar, conversou hoje com o senhor, quando que deve ser esse anúncio oficial? Ele tem até sexta-feira da semana que vem. Uma coisa está certa, ele vai se desincompatibilizar do governo do Rio Grande do Sul. Ele vai transferir o governo ao vice-governador. E aí nós vamos ver qual o melhor caminho a ser trabalhado para atingir esse objetivo de tê-lo como candidato. Tá certo. Senador José Aníbal, só mais uma questão. José Serra já anunciou, vai ser candidato mesmo a questão a deputado federal, é isso? É o que eu sei, que eu ouvi dele, inclusive, que ele vai quer disputar a eleição para deputado federal. Com relação ao Senado, o PSDB não se definiu ainda. Eu próprio penso em ser candidato, mas isso depende de um conjunto de conversas no partido que a gente vai começar a ter a partir desse 2 de abril fatídico, agora, né, que é o final. Nos bastidores também do PSDB se fala em apoiar a Datena como candidato do PSDB também, apesar de não ser do PSDB, apoiar a candidatura dele ao Senado. O senhor é contra isso? Não, eu não sou contra, eu acho apenas que o PSDB não pode deixar de ter candidato ao Senado, né, Fabíola? O PSDB teve no Senado Montoro, Covas, Fernando Henrique, Serra, Aloysio Nunes, né? Todas as eleições, agora Mara Gabrilli eleita na última eleição. É impensável que um partido como o PSDB, que está buscando recuperar o seu protagonismo, não tenha candidato a senador. Eu tive uma boa experiência no Senado, trabalhamos intensamente esse período e com bons resultados, e me sinto em condições de pleitear a candidatura pelo partido. Não é contra ninguém, é a favor. Mas o senhor... o Datena, inclusive, apareceu na pesquisa, né, de intenção de voto, na pesquisa que foi realizada e divulgada na semana passada, aparece em primeiro lugar nessa disputa, né? Mas é apenas uma pesquisa, né, um retrato do momento, né, Fabíola? Pela primeira vez eu estou falando publicamente que vou disputar a indicação do partido para disputar a candidatura ao Senado, né? E o Datena, eu já ouvi isso, claro, vejo declarações dele, tenho um bom relacionamento com o Datena, nada contra, não é contra ninguém, é a favor. Né? Tem espaço para várias candidaturas, só que a candidatura do PSDB, eu vou trabalhar para ser o candidato. Eu e os meus amigos que tenho dentro do partido.